Gente querida, mais uma vez, Pastor Eliseu, com alegria, trazendo um vídeo para quem controla o mundo. E cada vez que nós trazemos um vídeo, sabemos da responsabilidade e sabemos que temos que trazer algo que realmente nos edifique. E hoje eu vou falar algumas bases apenas das profecias de Daniel, vamos entrar em alguma coisa de Abacuque, apenas para relacionar isso que estamos vivendo nesses dias com as Escrituras. Sim, porque também no final desse vídeo nós vamos entender que se o Senhor realmente nos determinou para passarmos esses dias tão descritos por Daniel, no Apocalipse, por Jesus, nós seremos guardados e justificados, estará sobre nós a palavra de Deus que diz: o justo viverá pela fé. Sim, justificados e vendo pela fé. E você verá mais. Você se lembrará que está escrito que o povo que conhece o seu Deus fará proezas. E no final, a nossa conclusão, você se enxergará fazendo proezas, apesar de tudo o que nós vamos ver durante esse vídeo. Assista até o final. É vital isso. Três passos, tá? Primeiro, inscreva-se, se você não está inscrito, óbvio. Segundo, deixe seu like e acione o sininho. Se você quiser nos presentear levando para muitas pessoas, queridão, um like, compartilhe. Bem, mas vamos ao que realmente interessa agora. A gente está vendo tantas coisas acontecendo. A gente está vendo a natureza gemendo. A gente está vendo geopoliticamente tudo se organizando. Paz maravilhosa, né? Que Jared providenciou entre os Emirados Árabes, entre os árabes e os judeus, e tudo isso que está acontecendo. Mas quem Jared? Quem era esse cara? Ah, sim, ele era sempre um milionário, mas sumido. Na política, ele não era nada, então ele começou a ajudar Trump na sua campanha. E de repente, ele está proclamando a paz mais difícil entre árabes e palestinos com Israel. Esse rapazinho cresceu, né? Mas nós não podemos ficar aqui dizendo: ah, mas então ele é o anticristo, então, esse é o maior suspeito. Calma. Vamos analisar algumas coisas das Escrituras para realmente ver se você entende que nós estamos vivendo os pés. Se você entende o que são os dedos, vou fazer rapidamente essa comparação. E você consegue perceber que pode ser, sim, até um Jared, mas que possivelmente seja somente uma apresentação de um estereotipo. Já aconteceu isso na Bíblia. E nós vamos ver hoje. O livro de Daniel é tão meticuloso, é tão detalhado, que uma corrente de estudiosos bíblicos há algum tempo esteve dizendo que Daniel foi escrito depois, no tempo dos Macabeus, porque parecia impossível tantos detalhes, mínimos detalhes, batendo 100%. Mas não foi. Tanto que Jesus, em Mateus 24:15, olha o que Jesus diz: quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Jesus está citando o profeta Daniel. Jesus está dizendo, gente, não caiam nessa de que foi escrito na época de Macabeus. Não, foi escrito pelo profeta Daniel. E como que ele escreveu isso? Gente, ele tinha 15 anos quando ele foi levado por Nabucodonosor como escravo. E nesses 15 anos, você sabe toda a história dele, ele foi crescendo, pegou autoridade. E a grande autoridade realmente que ele conseguiu foi quando ele traduziu um sonho que Nabucodonosor nem lembrava o que tinha sonhado. Mas Nabucodonosor sentiu que aquilo era algo importante e determinou que todos os seus profetas, todos os seus sábios, todos os seus adivinhos seriam mortos, se entre eles alguém não dissesse qual era o sonho e o interpretasse. Daniel rapidamente apresentou Deus, falou: rei, isso é impossível, impossível. Porém, para o meu Deus isso não é impossível. Então, Daniel trouxe em primeira mão o esqueleto de todas as profecias.
Sim, essa estátua de Daniel, você pode rechear ela até o Apocalipse, até com o Apocalipse. Ela é como se fosse um esqueleto. Gente, impressionante isso que veio na cabeça, né? Mas é a realidade. Você pode preenchê-la com qualquer profecia. Cabe ali dentro dos últimos tempos. Então ele começou dizendo rapidamente, olha, rei Nabucodonosor, o senhor sonhou com uma estátua. Essa estátua, ela tinha uma cabeça de ouro. Eu vou resumindo já, tá? E ele disse, essa cabeça de ouro é o senhor, o rei poderoso, sábio e tal. Logo depois, virá um outro reino menor que o seu. E esse outro reino, ele será de prata, que é menos valiosa que o ouro. E claro, 2 braços. Depois ficou claro, o rei da Média e o rei da Pérsia, Ciro e Dario, eles se uniram e formaram o que foi chamado de Reino Medo-Persa. Ok, de prata. Depois veio o abdômen. O abdômen é um abdômen de cobre. Sim. E ele foi formado de uma maneira rápida, nós já vamos ver isso, depois do Medo-Persa. E finalmente, ele cita essa fase desses reinos com o reino de ferro, que nós vemos que são os romanos e que eu sempre pensei, Roma Ocidental e Roma Oriental, quando Constantino, vendo que o reino aqui estava meio caindo, foi para o Oriente e fundou Constantinopla. E lá formou a parte ocidental do reino romano, as 2 pernas. Mas acontece algo interessante. Essas pernas seriam cortadas, que no ano 426, se não me engano, Roma acabou como reino. Mas a outra perna também, se fosse por Roma, acabaria. Mas os otomanos vieram e tomaram conta. E daí se manifestou as pernas mais de ferro ainda. Porque eles inclusive impuseram a Sharia. Sabe o que é Sharia? É a lei deles que por qualquer coisa é condenado à morte. A lei deles que o homem, por exemplo, tem a mulher como uma escrava. O ser importante é o homem. Mulher é um resultado, sim, a ponto de que o homem podia matar sua mulher e arranjar outra, podia, se tivesse 5, 6, não gostasse de homem, estava incomodando, ele chamava alguns empregados e mandava matar. Essa era a Sharia. E todo mundo que não concordasse com eles, morria. De ferro mesmo, hein? Mas logo depois veio os pés. Bem, os pés eles fazem parte das pernas. Então eles também contêm ferro. Mas eles eram uma mistura de ferro e lodo e barro. Ou seja, uma parte forte de ferro dura e a outra parte de barro, de lodo, que mais tarde nós vamos ver isso com muita calma. Hoje eu não vou perder muito tempo aqui, tá? Que é preciso levar você para os acontecimentos de maneira rápida. Mas, de qualquer maneira, era uma parte forte e a outra uma parte mais, assim, diplomática, uma parte que não era na ponta do revólver ali, né? Era uma parte mais suave e que se misturaram, que ali apareceu, inclusive, a ONU tentando fazer a paz, porque diz que nessa fase iria ser tentado formar um reino, inclusive através de casamentos. Certo? Você lembra que os reis davam seus filhos, suas noras para casarem com reis de outro país, para fazerem alianças? Mas Daniel já disse, isso não vai dar em nada. Depois ele vem falar dos pés, que aparecem como com os 10 dedos. Esses dedos que também são representados, os 10 reis, como 10 chifres. Ao mesmo tempo que ele diz que essa imagem toda, ele apresenta 7 chifres. Como que nós vamos, só para situar você, talvez você já conheça a história da estátua, para situar você mais um pouquinho. Olha bem, Nabucodonosor foi chamado o cabeça de ouro, mas ele também foi comparado com um leão, o poderoso, o forte. Hein? Depois, o Medo-Persa foi comparado também com um urso, o reino Medo-Persa, com um urso. E diz que era um urso muito forte, muito violento, e ele aparece com 3 costelas. Olha como, para você entender como a gente tem que ver que o que está escrito é detalhado, porque senão não precisaria por isso, para mostrar para nós que é detalhado. Esse urso tinha 3 costelas na boca. De onde veio esse urso? Bem, ele veio de ter detonado os reinos anteriores. Então esses 3 ossos eram os 3 reinos que esse urso destruiu, literalmente. Mastigou, né? Está lá, as 3 costelas. E quais foram esses reinos? Em 547 a.C., Medo-Persa detonou a Líbia, destruiu a Líbia. 525 anos antes de Cristo, ele
destruiu a Babilônia. E 539 a.C., ele destruiu o Egito. Então ali estão os 3 ossos que esse urso destruiu. Interessante também, porque ele mostra também uma outra figura relacionada como um carneiro medo-persa, e que dava burradas com o seu chifre, 2 chifres, para o norte, para o sul, ou seja, ele conquistou toda aquela região. Mas aí ele mostra o leopardo, que é o reino de bronze, que é o reino grego. Mas sabe, queridos, não compare a Grécia daquela época com a Grécia de hoje. Não, era uma região muito maior, ali entrava vários países de hoje, e nessa região toda. E ele já começa a comparar esse reinado da Grécia como um bode com um chifre mais forte que os 2 chifres do carneiro, que acaba com o carneiro, quebra os seus 2 chifres. Ele fez isso com o Medo-Persa, o segundo reino. Mais adiante um pouquinho para você prestar atenção. Ele é comparado também a um leopardo, que é um animal ágil, que tem 4 cabeças. Olha os detalhes para que você entenda que hoje não é diferente. Bem, quem foi esse homem que conseguiu destruir o Medo-Persa, todo aquele reino, e era um rapaz de 21 anos, uma criança? Você deve ter visto o filme Alexandre o Grande. Sim, esse era Alexandre. E Alexandre, aos 21 anos, quando a Medo-Persa tentou invadir a sua região, ele armou uma armadilha ali, acabou com aqueles exércitos, e aí aconteceu o que Daniel diz. Você pode ler lá com calma, no 7, no 8. Você vai ver que ele conseguiu conquistar o mundo inteiro. E olhe, como os detalhes são interessantes. A história diz que com 33 anos, olha, de 21 a 33 anos, ele conseguiu conquistar o mundo todo. Olha esse leopardo que ágil, né? Como Daniel descreve, e 4 cabeças. Por quê? Bem, primeiro, olha que coisa interessante. Com 33 anos, ele morreu deprimido, homossexual, então arrasado, porque ele dizia que não tinha mais sentido para a vida dele. Já tinha cumprido o que tinha que cumprir, tinha conseguido conquistar o mundo inteiro. Só que Daniel disse que esse tinha 4 cabeças. E aí tem uma chave tremenda. Detalhes, detalhes, detalhes. Quando ele morreu, ele tinha 4 generais. Esses 4 generais raciocinaram: nós temos o mundo inteiro, para que vamos fazer o tradicional, começar a guerrear entre nós para que um pegue o lugar de Alexandre? Vamos dividir o mundo em nós 4. Vamos dividi-los. E daí aconteceu a grande divisão. O mundo dividido em 4 partes, uma parte ficou com o seu general chamado Ptolomeu, a outra parte ficou com o seu general chamado Cassandro, o terceiro general Lisímaco e o quarto Seleucidas. Olhe bem, pronto, o mundo dividido em 4 partes. Ptolomeu ficou com o Egito e as regiões próximas do Egito. Cassandro ficou com toda a Macedônia, a Grécia e partes da Trácia, que era uma região também bem conhecida. Lisímaco ficou com a Líbia, a Jordânia, a Frígia e a Turquia. Agora, o Seleuco ficou com parte da Turquia, com Irã, com Iraque e a Síria. Também Turquia e as partes centrais ali da Ásia Central. Olha a divisão que fizeram. Olha a tremenda divisão que eles fizeram no mundo. Mas, porém, você sabe que a Bíblia fala: o menor dos chifres iria crescer e iria dominar a todo o povo de Deus, fazer guerra contra os santos e tal. E desse Seleuco surgiu uma cabeça que não era nada. O seu nome era Antíoco Epífanes. E esse homem cresceu, foi pegando poder, chegou na Grécia, ele começou a adorar os deuses da Grécia e de repente ele colocou uma finalidade na sua vida: acabar com o povo judeu. Então ali ele acabou com o sacrifício, ele acabou com o sábado, ele acabou com a circuncisão, ele acabou com as leis de saúde. Esse Antíoco Epífanes realmente destruiu, a ponto de sacrificar porcos no templo que era do Senhor e construir no templo de Deus uma estátua do seu Deus lá do Egito.
Então olhem que esse aqui tem uma relação direta com o que vai acontecer com o anticristo. Mas, poderia dizer então, cumpriu-se já a palavra ali. Não, porque Daniel, nesse mesmo capítulo 8, Daniel vai receber uma palavra de Deus. Olhe o que o anjo diz para ele. O que diz ali? Daniel ouviu a voz de um homem lá, e qual gritou e tal, e termina o versículo 17 dizendo assim, porque essa visão acontecerá no tempo do fim. Nosso querido artista aqui, o Antíoco Epifânio, ele fez um papel que era um protótipo do anticristo. Bem, tem muitas coisas para nós vermos agora, mas eu quero que você perceba, se Deus permitiu que Daniel descrevesse tantos detalhes, por que nós não vamos ter certeza que todos os detalhes escritos para esse tempo serão reais? Então não estamos só vivendo o tempo dos pés, agora estamos vivendo o tempo dos dedos. Estamos no finalzinho. Sim, os dedos que representam, e todos os estudiosos concordam, 7 reis, 7 governos que irão se unir, que ainda não receberam o reino, mas vão se unir e vão assumir o reino do mundo. Ele compara esses 10 dedos, esses 10 comandantes, também como 10 chifres. E aí vem aquilo que o Etíoco representou. Ele era pequeno, a cabeça pequena, cresceu e dominou sobre todo o povo de Deus. E agora vem um chifre pequeno que não tem poder. E de repente ele é dado poder. E quando lhe é dado poder, ele assume e acaba decretando paz e segurança na terra. E mais, ele vai fazer luta contra os santos e os vencer. Ora, o nosso amigo lá, o protótipo de anticristo, não venceu todo o povo judeu também? Matou quem não se convertia à sua religião, ele simplesmente matava e ele praticamente acabou com o sacrifício. Agora, o anticristo de verdade vem dentro dessa mesma linha. E mais, em Naum diz que ele vem de Nínive, que hoje é uma cidade chamada Mossul. Ou seja, ele vem da Síria. Deus colocaria o anzol na sua boca e o traria preso contra o povo de Deus, contra a Terra Santa. Então, queridos, preste atenção. É de se esperar que, como teve todas essas coincidências da descrição do anticristo com a descrição ali do Antíoco, que também todas as coisas deem iguais agora. Então daí você diz o seguinte, mas olha, quem era Yared há pouco tempo atrás? Não era nada. Ele tinha muito dinheiro. Tentou ficar conhecido lá quando ele comprou o prédio, um dos prédios mais caros lá de Nova York, centro, prédio de número 666. Gente, esses são só detalhes. Mas de repente ele entrou na política junto com Trump. Genro de Trump, casou com a filha do Trump. E agora ele se apresenta dando cartas e fazendo paz entre palestinos, judeus, árabes. Ele está fazendo paz e declarando várias vezes paz e prosperidade. Paz, prosperidade e segurança. Paz e segurança. Olha, seria essas características, e muita gente está falando, não tem dúvida. Não tem dúvida, Jared é o anticristo porque bate tudo isso. Chifre pequeno, cresceu. Mas quem ele iria derrubar? O próprio sogro, Trump? Quem sabe China? Quem sabe a Rússia? Porque ele vem com muito poder. Mas isso eu quero dizer para você, que nem eu nem você podemos dizer hoje. É o Jared, sim. Por quê? Jared pode ser um protótipo daquele que realmente vem. A verdade é que nós estamos chegando nos dedos. E todas as coisas estão se cumprindo, todas as coisas. O governo, como eu disse em dezembro num vídeo, não iria conseguir o governo mundial assumir, nem ser apresentado, porque não havia clima na Terra, no mundo. Era preciso que o mundo inteiro, de repente, aprendesse a necessidade de obedecer a alguma coisa. Era preciso uma grande tragédia que o mundo
sentisse a necessidade de ter algum líder que o salvasse dessa tragédia. E começou. Você sabe que ainda não foi identificado desse vírus o coroa quase 20 aí, que veio lá do País Vermelho. Ele não foi estudado o DNA dele ainda, gente. Mas que bicho é esse? Ah, sim, tem algumas pessoas que explicam direitinho o que é. Mas vamos adiante. Só com isso, houve já uma ordem mundial para que todos nós botássemos a focinheira na boca. A minha está aqui em cima, aqui a minha máscara. Se o mundo inteiro está vivendo isso, todo mundo ficou com medo. E eles começaram a mostrar porque durante tantos anos eles colocaram filmes apavorando, tantas coisas apavorantes, falando deles, como ia ser a invasão no mundo, como ia ser o governo mundial, porque eles iriam usar o medo para dominar. Então agora tem condições geológicas, da geologia, tem condições da natureza, tem condições do povo descrito em Romanos 1, de 18 em diante, como seria o povo, tem condições de haver um controle. Para que um governo iria controlar cada uma das pessoas? Pense, cada uma das pessoas do seu reino. Mas agora há tecnologia, inteligência artificial, tudo para que todas as pessoas sejam controladas. Então está tudo pronto, sim. Perceba você, estamos vivendo o tempo dos dedos, estamos esperando os chifres oficializarem, porque Emmanuel Macron já disse que o 8º que aderiu a fazer esse grupo era o Putin, e depois desse deve ter vindo mais. Seria esse? Possivelmente. Ele que está pregando um exército mundial. Mas o que eu quero dizer? Que nós reconheçamos que estamos vivendo no fim e que esse fim é o 7º reino. E que esse 7º reino formado por esses chifres, formado pelo chifre pequeno que vem, assume o poder do anticristo, que acaba o 7º reino da besta. E esse chifre pequeno, ele não vem depois, o anticristo é o 8º reino, ele não vem depois do 7º. Aí que é o interessante, que talvez alguns queridos se confundam. Ele vem junto com os 7º. A palavra de Deus diz que ele vem dos 7 reis que sobraram. O 7º reino e o 8º reino são uma continuidade. E eu queria só dizer para você algumas passagens aonde vai ficar claro o tempo que vai durar. Porque a Bíblia diz lá para Daniel, em Daniel 7, de 24 a 25, diz que quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, perceba, cuidará em mudar os tempos, a lei, e serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Comparando-se, nós vemos que ele está falando de 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano. E em Daniel 9, 27, de novo ele cita esse tempo de uma outra maneira. Ele diz o seguinte: ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Que é metade de 1 semana? 3 dias e meio. Vamos ver mais passagens ainda que fala desse tempo. Preste atenção. Apocalipse 11, 3 diz que esse tempo durará 1260 dias. Oba, de novo, 3 anos e meio. Depois Apocalipse 12, 6 repete que a mulher fugia para o deserto e tal, para que fosse guardada por Deus durante 1260 dias. De novo, Apocalipse diz que o inimigo pisará a cidade santa por 42 meses. 3 vezes 2 são quantos? 36 mais 6, 42. Ou seja, está falando de 3 anos e meio de novo. Olha que interessante. Por que a Bíblia dá
tantas vezes a mesma palavra, para que a gente entenda que ali é uma ênfase que Deus quer que a gente saiba. Em Apocalipse 13:5, de novo repete. Diz que foi dada ao anticristo, esse chifre pequeno, uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhes poder para agir por 42 meses. Outra vez. E como vimos em Apocalipse 11:3, que Deus daria poder às duas testemunhas e elas profetizariam por 1260 dias, vestidas de saco. Também foi dito que quando acabaria seu testemunho, elas seriam mortas. E diz que jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Agora veja uma coisa, ele vai indo até 11, e diz que o pessoal da terra fez festas, se trocaram presentes, que as testemunhas morreram. E daí ele diz, e depois daqueles 3 anos e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os seus pés, e grande temor caiu sobre os que os viram. Então veja que é inevitável esse tempo, aonde o anticristo se levantará, como disse Daniel, como disse Abacuque, como disse Naum, como diz o Apocalipse, se levantará contra os santos. Durante um tempo eu preguei, sim, que a igreja iria ser arrebatada, o Espírito Santo iria ser tirado da terra. Olha só, sim. E então, essa briga era de Deus acertando as contas com os judeus. Ah, mas eu gostaria de trazer aqui todo o estudo da casa de Israel, com a casa de Judá, com a maneira como sumiu Israel, todo como começa a igreja, quando em Ezequiel 38, Deus manda que aqueles ossos revivam, faz corpo, traz vida e manda fazer uma tábua, escrever Israel e na outra Judá, dizendo, nunca mais terei 2 povos. E se você relacionar com Oséias, você vai ver que Deus está falando de Judá e da casa de Efraim e Israel. Então, Deus já não tem mais 2 povos depois que Jesus Cristo veio, ressuscitou e deu a vida. A mesma vida, tanto para os judeus quanto para os gentios. Então não é nada com os judeus. Agora, a igreja não consegue entender. Olhe bem, leia Abacuque com calma. Abacuque vê toda a descrição disso que está acontecendo nesses tempos. Do inimigo tendo uma rede. Ele não fala uma interrede. Então você não precisa traduzir como uma internet. Mas que o inimigo tinha uma rede, queria usar essa rede e ele iria adorar essa rede. Eu acho que até a inteligência artificial está nisso. Ele iria adorar essa rede e ele iria arrastar todo o povo para a morte, como peixes arrastados por rede para a morte. E ele começa a pedir explicações de Deus. E quando ele tem as explicações de Deus, a gente sempre cita, olha como mudou a cabeça dele, preste atenção. Ele está dizendo, ainda que não haja gado nos currais, ainda que o produto da oliveira minta, e foi descrevendo coisas assim que, como esse pessoal vai viver sem alimento, sem... Sabe, sim, ele conseguiu perceber, mas também ele está avisando a igreja que o justo viverá pela fé, como ele diz no capítulo 2. Se nós tivermos como igreja, como a Bíblia fala, de passarmos por esses 3 anos e meio, pronto. Nós precisamos estar preparados. E a igreja não está preparada para sofrer. Eu vi hoje ainda um grande pregador, um grande homem de Deus, pregando, olha, nesses dias difíceis e tal, o Senhor vai nos dar prosperidade ainda, porque tem uma promessa. Sim, tem, mas o Senhor dá ênfase para esse tempo que nós vamos viver, para que a gente saiba que nesse tempo o justo viverá pela fé. E eu e você somos justificados em Jesus Cristo. O que é que nós precisamos? Manter a nossa fé. Olhe no nosso outro canal, está escrito. Veja lá, e você vai ver o que pode acontecer com a fé. E você verá que eu posso cuidar e manter a minha fé. Ou eu posso fazer como tantos lá que a Bíblia diz, que depois de abandonarem a fé, eles se tornam pior que os descrentes. Ou seja, eles eram crentes que abandonaram a fé. Então, queridos,
Nós temos que buscar isso agora. Nós temos que buscar a palavra. Nós temos que buscar a viver no nosso coração a paz. Nós temos que nos livrar pela graça do Senhor e dominar aquele espírito de amargura que tenta nos pegar tantas vezes nesses dias. Ou é por uma coisa, ou é por outra. Temos que vencer porque somos justos. Justo viverá pela fé. Nós vamos viver esse tempo de medo, esse tempo de angústia. E eu quero animar você e dizer, se anime, meu irmão. Por favor, se anime. Porque você é filho de Deus, justificado em Jesus. E nós vamos agora, com a ajuda do canal Está Escrito, nós vamos nos aprofundar na palavra de Deus, em nome de Jesus. Quero orar por você depois disso tudo, dizer, Senhor, abençoa, Senhor, traga a tua paz, traga discernimento, traga consciência de que não importa o que nós sofrermos. A mulher de Jó aconselhou de tanto sofrimento que ele fosse se suicidar, né? Amaldiçoasse a Deus e se suicidasse. E ele disse, ainda que Deus me mate, eu adorarei como Deus. Esse é o justo. Nós que temos consciência, a Bíblia diz que o homem, o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Nós conhecemos o nosso Deus. Não importa como viveremos ou não, nós conhecemos o nosso Deus e nós faremos proeza. Justo viverá pela fé, nós viveremos eternamente. E alguns de nós poderemos ser escolhidos para cumprir a vitória sobre Satanás de Apocalipse 12. O que é que diz? Apocalipse 12? Que nós venceríamos o inimigo pelo sangue do Cordeiro, pela palavra de testemunho, por em face da morte não amarmos mais a nossa vida. A igreja precisa entender que o Senhor está nos preparando para tudo. Não é que nós vamos passar tudo, mas vamos estar preparados para tudo. Mais uma vez quero te abençoar, declarar que você se fortaleça na sua fé e compreenda que você é aquele que foi considerado justo e que viverá pela fé. Por isso você será guardado na fenda da brecha, como o Senhor promete. Você estará guardado nas palmas da mão do Senhor. Você é a menina dos olhos dele. Ele é o teu Senhor, teu escudo e pavês. Amém? Precisamos conhecer a palavra e não tremermos diante daquilo que o ímpio treme, porque conhecemos o nosso Deus, o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Até a próxima, em nome de Jesus, nós vamos ter coisas muito legais daqui para frente, mas você precisará da palavra de Deus. Deus te abençoe.